Olá, povo de Deus, segunda-feira da 30ª semana do tempo comum, 27 de outubro de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 8, de 12 a 17 e Lucas 13, de 10 a 17. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes o espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Os textos paulinos que contrapõem carne e espírito podem nos dar a sensação de que o apóstolo sofreu a influência do dualismo grego, mas podemos fazer também outro tipo de leitura. Quando Paulo fala de vivermos segundo a carne, quer referir-se à totalidade do ser humano inclinado para o mal. E quando fala de se deixar conduzir pelo Espírito, quer também referir-se à totalidade do ser humano voltado para viver de acordo com a sua filiação divina. A libertação da humanidade foi realizada por Cristo não como ato vindo de fora, mas como obra que se realizou a partir de dentro. Cristo se encarnou, trazendo o Espírito de Deus para dentro da própria condição humana, que é dominada pelo egoísmo. Desse modo, a humanidade vive um rito existencial de passagem, da morte para a ressurreição, do egoísmo para a doação de si aos outros. A entrada do Espírito de Deus na humanidade por meio de Cristo determina uma renovação pela qual o ser humano sente, pensa e age conforme a vontade de Deus. Em lugar da lei, dos instintos egoístas, surge a lei do Espírito que dá a vida. Trata-se de um novo dinamismo interior que, com a própria força de Deus, liberta a humanidade da lei tirânica, lei do pecado e da morte. Em lugar do pecado ou egoísmo que determina o ser e a ação, a pessoa existe agora para o Espírito ou o amor. Em lugar da morte existe a vida, então. A unidade entre querer o bem e realizá-lo é refeita. A situação desesperadora do ser humano é superada. Com isso, as relações sociais podem se refazer e a estrutura social injusta e opressora pode ser superada. Lucas 13, de 10 a 17, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo a Jesus, chamou-a e lhe disse, mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado e, tomando a palavra, começou a dizer à multidão, existem 6 dias para trabalhar, vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas,
cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? E esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Jesus ensinando num sábado numa sinagoga, esse é o contexto. Aí estava uma mulher com um espírito que a tornava encurvada. A mulher por si só já é um ser desprezível nesse contexto, ainda mais encurvada. Desde o Primeiro Testamento, encurvados era sinônimo do máximo da pessoa oprimida. Os encurvados eram aqueles que viviam sobrecarregados pelo peso da miséria e exploração dos mais fortes. Então essa mulher encurvada tinha chegado a um grau insuportável na sua existência, incapaz de olhar de igual para qualquer pessoa. Jesus, sem se importar que está na sinagoga num dia de sábado, extremamente proibido pela lei de realizar qualquer cura, sem que a mulher lhe pedisse, ele a chama, impõe-lhe as mãos e a cura. Pronto. O teatro das falsas autoridades judaicas está montado. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar, vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. Jesus não suporta a falsidade desse chefe da sinagoga e brada, claro, em alto som: hipócrita! Noam Chomsky, um dos maiores analistas sociais da contemporaneidade, define hipocrisia como a recusa de aplicar a nós mesmos os mesmos valores que se aplicam a outros. A hipocrisia é um dos maiores males do comportamento social humano, que promove a injustiça como guerra e desigualdades sociais, num quadro de autoengano que inclui a noção de que a hipocrisia em si é um comportamento necessário ou benéfico, humano e da sociedade. E François de Rochefoucauld, moralista francês do século XVII, revelou de maneira mordaz a essência do comportamento hipócrita. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Ou seja, todo hipócrita finge emular comportamentos corretos, virtuosos, socialmente aceitos. Hipocrisia é pretensão ou fingimento de ser o que não é. Os atores gregos usavam máscaras de acordo com o papel que representavam numa peça teatral. E é daí que o termo hipócrita designa alguém que oculta a realidade atrás de uma máscara de aparência. E ao perguntar, essa filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Jesus joga na cara dos maiorais da sinagoga que eles não têm piedade nem mesmo com alguém da mesma família, uma filha de Abraão. Com isso, Jesus provoca 2 sentimentos: vergonha nos hipócritas e gratidão e louvor a Deus da parte da multidão maravilhada. Jesus revela sempre que nem tudo o que é legal é moral e justo. Um beijo no seu coração.